Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Estamos entrando um pouquinho antes para dar alguns avisos. Nós temos palestras, além das quartas e dos sábados, agora também todas as terças-feiras, às 8 horas. Então, estão todos convidados para participar nas terças. Também temos os grupos de estudos, né? Quem se interessar, temos grupos nas quartas, nas quintas e nos sábados. Nos sábados nós temos de manhã e à noite. Então, estão todos convidados a participar dos nossos grupos de estudos também. Também temos aqui na casa uma campanha permanente de doação de alimentos. Nós temos em torno de 20, 22 famílias que são assistidas pela nossa instituição. Então, quem quiser contribuir trazendo 1 quilo de alimentos, a gente tem ali na entrada um local onde pode ser deixado. Todo final de mês é entregado uma cesta básica bem boa para essas famílias que são assistidas. Então, quem quiser contribuir nessa campanha vai ser muito bem-vindo. Dito isso, então, dados os avisos, vamos ao nosso trabalho da tarde de hoje. Como sempre, né, nós começamos com uma prece. Convido a todos, então, para que possam serenar os seus corações, possam deixar de lado as preocupações, se conectando com a espiritualidade amiga desta casa, com os nossos mentores, rogando a Deus, a Jesus Cristo, a equipe de trabalhadores do plano espiritual desta casa, o amparo e a proteção para esta nossa atividade da tarde de hoje. E assim, agradecidos, pedimos permissão para darmos por aberto o nosso trabalho público desta tarde. Que assim seja. Que assim seja. Quem vai nos conduzir na reflexão da tarde de hoje, que vai nos apresentar o tema, é o nosso irmão Alexandre Costa, trabalhador da Sociedade Espírita Caminho da Luz. Com Alexandre, então, as nossas vibrações e desejo de um ótimo trabalho. Obrigado. Então, uma boa tarde a todos, a todas, né? É uma alegria muito grande retornarmos aqui, onde temos amigos queridos, e aqueles que nos acompanham também pelo Facebook, que hoje essa modernidade nos ajuda, né, a difundir a doutrina e chegar até locais onde as pessoas não têm acesso de forma física. Então, nosso abraço a todos, nosso carinho, nossa gratidão aos amigos aqui da casa, pelo convite, nosso presidente ali, né? Nossa irmã Ilane também nos fez o convite. E a reflexão de hoje nos traz um tema que fala da bondade e da humildade, da obra Educação de Sentimentos. Eu vou mostrar aqui para os irmãos, essa aqui é uma edição antiga, mas como eu sou antigo também, então eu tenho uma antiga, né? Assim. Mas nós sabemos que tem já uma capa nova, bem mais bonita que essa, né? Então, Educação de Sentimentos, tá? Essa obra do nosso irmão Jason de Camargo, que já foi presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, nos deixou recentemente, né? Retornou à parte espiritual no ano passado, mas deixou esse grande legado na Federação Espírita, né? No caminho da luz da casa que ele fazia parte, onde nós somos trabalhadores, e também dessa obra Educação de Sentimentos, e a que se segue depois dessa, o caminho das virtudes. Então, é uma leitura obrigatória a todos nós, meus amigos, de reflexão, é importante para a gente educar os nossos sentimentos. Mas lendo, assim, a introdução da obra, o Jason, ele sempre teve esse viés digamos assim, mais afetuoso, uma pessoa humilde naturalmente, uma pessoa, né, um irmão querido, né, onde nós tivemos a oportunidade de aprender muito com ele. Tivemos, assim, um tempo de convivência e nos trouxe, assim, muitas reflexões e amadurecimento também, só do exemplo, só da maneira, da postura que ele se colocava perante a vida, né, perante a doutrina. Na introdução, nos traz ali uma reflexão, nos traz ali uma informação bem importante. Em 1994, foi criado na Federação o Centro de Treinamentos de Estudos, o CTE. Então, com certeza, com muita alegria dos irmãos da época, de ter, né,
uma área, um setor dedicado somente aos estudos da doutrina espírita. Como sabemos que foi criado aqui, nosso estudo aqui na nossa federação, aqui no nosso estado. Mas nosso irmão Jason, ele tinha uma preocupação ainda, além do estudo, do conhecimento, do sentimento, de educar esse sentimento. Então, numa reunião do Conselho Executivo, ele faz uma fala muito interessante que eu vou repassar para vocês aqui. Dizia ele: seria imprescindível fazer compreender que todos nós somos portadores de virtudes adormecidas, de sentimentos nobres que necessitam florescer para dar colorido e perfume às nossas vidas. É preciso educar os nossos sentimentos, substituir os velhos hábitos encarquilhados, preencher nosso psiquismo, os espaços vazios dos nossos instintos e imperfeições, trocá-los pelas novas atitudes, por comportamentos renovados, embasados no bem e no autoconhecimento, construtores de bons hábitos suficientes por si só, para multiplicarem nossos dias de felicidade e projetar nosso caminho para a luz, afastando definitivamente as sombras de hoje. E conclui nosso irmão: proporei para todos nós que possamos viabilizar um grande projeto nesse sentido, e em seguida, unidos pelo coração, transformar esse projeto em extensa campanha, a campanha da educação dos sentimentos. E foi o que aconteceu, meus amigos. A partir daquele momento, então, justamente a partir da Federação do Jason, do Newton Andrade e demais companheiros, começou-se então as palestras, os cursos. Talvez alguém aqui tenha participado daqueles cursos de educação de sentimentos na Federação durante uma época que era oportunizado, palestras, enfim. Em 1998, no Congresso Mundial em Portugal, Espírita, tivemos um representante, nosso irmão Newton Andrade, falando do tema educação de sentimentos. E a obra se espalhou pelo mundo, meus amigos. Eu lembro mesmo conversando com o nosso irmão, certa vez, ele muito feliz, dizendo que a obra seria então traduzida para o espanhol, né? Então, oportunizando a outros irmãos de outras terras também pudessem ter acesso a essas informações. E eu lembro também, na época que estávamos lá na diretoria da federação, chegou um grupo de uruguaios para conhecer a federação. E um deles perguntou: e o Jason? Era o Jason, né? Então, eles já tinham lá conhecimento da obra, já estudavam, já haviam. Então, veja como é importante, né? Quando se tem uma ação no bem e como isso se projeta, né? Estamos assistindo aquela série do Paulo o Apóstolo. Então, lembrando aqueles primeiros tempos, né? Daqueles companheiros também lutando, né? Para, assim, apresentar, espalhar o cristianismo pelo mundo. E tem companheiros como esse também, que são apóstolos da atualidade, né? Levando novos ensinamentos a todos nós. Mas esse capítulo é um capítulo número 8, que fala da bondade e da humildade. Ele tem três partes interessantes a refletir ali: a rigidez mental do orgulho, a humildade e também o desenvolvimento da bondade. Ele trabalha esses três aspectos. Muito interessante, né? Então, ele nos diz que o orgulho provoca uma rigidez mental que dificulta o progresso do indivíduo. Nós sabemos, amigos, pelos estudos, pelo livro dos Espíritos, que o orgulho e o egoísmo são os grandes entraves, né? São esses que nos entravam no nosso progresso. Então, da importância de trabalharmos, né, o orgulho com a humildade e a caridade, que é o contrário justamente do egoísmo. Então, só para a gente lembrar assim, o que é o egoísmo em sua definição: é uma atitude de soberba ou vaidade excessiva, especialmente quando se refere à valorização exagerada de si mesmo e de suas realizações. Então, é aquela pessoa, né, que tem essa rigidez mental, ela tem esse orgulho, essa vaidade, então ela não consegue aprender, ela acha que sabe tudo, então ela tem dificuldade de ceder pelo seu orgulho. Então ele vai nos dizer que essa rigidez então nos provoca essa dificuldade. Então, no momento que a gente começa a desenvolver o sentimento
que é o contrário, como falamos, a humildade, a gente começa a se perceber ainda com falhas, ainda com dificuldades. E é muito interessante, assim, a gente muitas vezes acha que a humildade é um sentimento dos espíritos superiores, e realmente o são. Jesus naturalmente humilde, mas nós podemos também desenvolver a humildade, que é aquela capacidade de percebermos que não sabemos tudo, que temos que nos melhorar, e trabalhando aos pouquinhos. É desafiador, é trabalhoso, sim, mas nós já podemos nos dar conta, né, que essa que nos revela a todos os homens, eliminando a falsa ideia da superioridade de uns frente aos outros, proporcionando o progresso que nos aproxima de Deus. Então, desenvolver a humildade, meus amigos, que é a virtude que nos dá o sentimento de nossa fraqueza. Lembrando uma passagem conhecida de muitos de nós, de Sócrates. Sócrates, em sua época, foi considerado o homem mais sábio da Grécia. E isso numa reunião, lá no tempo diverso, com todos os filósofos, menos ele presente. E quando foi dito a ele, Sócrates, nós decidimos, chegamos à conclusão que você é o homem mais sábio. Aí vem aquela famosa frase, né? Só sei que nada sei. Resposta de Sócrates. E ele também, depois, ele comenta sobre isso e me coloca em vantagem sobre as outras pessoas. Porque realmente eu sei que pouco sei. Como nós, né, sabemos alguma coisa, mas muitas vezes é muito menos que aquilo que a gente imagina que sabe. E ele não se deu satisfeito com aquela conclusão dos companheiros. E foi conversar com aqueles grandes expoentes da Grécia na época, né? Nas artes, nas ciências, e todos se achavam o máximo. Ele chegou à conclusão que ele era o homem mais sábio, porque ele tinha consciência de sua fraqueza. Vejam que interessante, né, meus amigos? De saber que ele, né, sabia que tinha muito que aprender. Eu sempre gosto de fazer um exercício de quando a gente está assim, num lugar mais afastado, no interior, ou no litoral mesmo, naquelas noites sem uma lua, a gente percebe o céu, aquelas milhares ou milhões de estrelas. E ali a gente pode identificar em nós como ainda somos pequeninos, como ainda temos que melhorar, que crescer, nos modificar. O aprender-se a conhecer a si mesmo, né, que é justamente a faixa que tem no Templo de Delfos, desculpe, que nos traz realmente esse conhecimento. Quando a gente começa a olhar para si, começa a se conhecer, procurar ver o outro como igual a nós, porque somos criados iguais. Deus não privilegia ninguém. Então, somos iguais. Talvez em algum determinado momento, por uma condição de espírito um pouco mais à frente, de conhecimento e de sentimento, talvez estejamos, mas somos todos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Compreender o próximo e suas dificuldades, evitando, assim, destacar as suas fraquezas, né? Porque a gente é muito bom em colocar no outro. Aquilo que Jesus ensinou, a gente não enxerga o cisco. A gente cessa o cisquinho lá no olho do próximo e aquela trave na nossa frente, ele não consegue conhecer, porque a gente tem essa dificuldade de nos enxergar e ver a dificuldade do próximo. E fazer o bem sem esperar recompensa. Porque a lei já é de ação e reação. Então, tudo aquilo que fizermos de bem, automaticamente retornar, sem esperar essa recompensa. E o Jason ele vai nos trazendo algumas reflexões importantes aqui, como que nos refere à humildade. Então, diz que humildade, como assevera Emmanuel, é a fonte de todas as virtudes, de todo o progresso, de toda elevação moral e intelectual. Então, é a primeira virtude que devemos desenvolver, é a humildade. Depois vai se seguindo as outras. É a chave libertadora da liberdade interior que nasce das profundezas do espírito. O humilde adquire a sua alforria dos grilhões dos sentimentos de egoísmo, da vaidade e do orgulho. Então, no momento que a gente vai, né, se reconhecendo, vai se libertando também do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Como diz aqui, a pessoa humilde está permanente em renovação para o bem. Ela aceita as mudanças necessárias dos novos paradigmas espirituais. O trabalho do humilde é silencioso e sem ostentação. Também nos diz
que a ausência, portanto, da humildade é que comanda as tensões nervosas e as guerras que assolam o planeta. Então, ele nos faz uma reflexão interessante aqui, amigos. Quando a pessoa é humilde, ela aceita com mais facilidade, né? Então, o embate não vai existir. Eu lembro o próprio Jason mesmo, quando surgiu, vocês lembram, uns anos atrás, talvez uns 15 anos atrás, aquela lei, a aprovação da lei contra o uso de armas em casa. E eu me lembro que a Federação Espírita Brasileira se colocou a favor dessa lei, né? E eu era jovem na época, eu comentando com o Jason assim, mas o senhor não acha que as pessoas não têm o direito de usar armas? Eu nunca gostei de armas, mas eu fiz uma provocação para ele, né? Ele só olhou para mim, deu um sorriso e não respondeu nada. Né? Então aquilo foi uma grande lição para mim. Né? Cada um tem sua opinião, cada um tem o seu direito. Para quê? Né? Às vezes em casa mesmo, com a família, né? Com a esposa, com os filhos, a gente fica naquele embate, né? Não tem vencedor. Então é essa questão das tensões nervosas que ele fala aqui. A gente às vezes fica nervoso, quer provar as nossas ideias, os nossos pontos de vista. Vamos respeitar o próximo. Né? Vamos buscar ser um pouco mais tolerantes. E a questão da tolerância, até já comentamos aqui outras vezes, a tolerância, na sua definição mais simples, é a capacidade que nós temos de aceitar o outro como ele se apresenta, aquilo que ele pensa, da maneira que ele vive. Cada um tem o direito de pensar e agir de acordo com o que lhe provém. Essa é a liberdade. E as guerras que assolam o planeta. A gente muitas vezes busca, né, amigos, as soluções e nos chateia, nos entristece até as guerras do mundo. É a falta de humildade, é o orgulho, é a soberba. Imaginamos nossos irmãos lá, se sentassem, conversassem de uma forma fraterna, resolveriam o problema. Cedendo um pouco aqui, um pouco ali. E não é assim nos nossos relacionamentos, meus amigos. Principalmente o conjugal, a gente não é ceder um pouco aqui, um pouco ali. Porque a gente não consegue, o relacionamento ele não tem a tendência de não seguir em frente. E defendemos nossos pontos de vista. Então, trabalhar essa humildade. E Jesus nos ensinou o perdão. Mas o perdão também está vinculado à humildade. Que a pessoa que não busca ser um pouco humilde, ele não consegue perdoar também. Porque ele acha que o outro é inferior a ele, ou que o outro erra, que o outro não merece perdão. Ele não consegue se colocar no mesmo lugar. Não consegue perdoar, e não consegue se perdoar também. Porque ele acha que ele não erra, ou que ele não pode errar, ou que ele não deve errar. Aí o orgulho, mais uma vez, a falta de humildade. Os nossos irmãos Jason vai trabalhar também o desenvolvimento, que é o último item desse capítulo, o desenvolvimento da bondade. Então ele nos diz o seguinte: a bondade é uma daquelas virtudes singelas e profundas ao mesmo tempo. Isto é, temos facilidade para entender, mas certa dificuldade para realizá-la objetivamente. Nós sabemos que precisamos, e muitas vezes queremos ser bons, sermos bons pais, bons amigos, bons irmãos, bons espíritas, mas é dificuldade de trabalhar isso. E nós temos que vencer também, trabalhar os nossos sentimentos, educar esses nossos sentimentos. A bondade é um sentimento superior da alma, vamos dizer. Ela é uma virtude dinâmica de ação no bem. É o amor em ação. Através dela conquistamos nós próprios e a suavizamos a convivência. Seus efeitos se estendem, são de várias formas e são capazes de harmonizar ambientes, pacificar a fome espiritual de muitos, estabelecer o equilíbrio da sociedade, iluminar nosso coração e minorar o sofrimento de milhares. Então, o próprio Jesus, né, muitas pessoas só em enxergar Jesus, só em olhar para Jesus já ficavam curados, já ficavam em paz. Tantas pessoas também que a gente percebe, como a irmã Dulce, o próprio Chico Xavier, que talvez das maiores virtudes de Chico seria a humildade, realmente. Né? Chico é um exemplo maior de homem de bem, como o próprio Jesus nos traz aqui na Educação do Sentimento.
O Chico, ele passava pelo padre na cidade e beijava a mão do padre. Olha só, gente. É muito humilde, né? Eu lembro eu só vou lembrar do nome do escritor, faz muitos anos que a gente teve a oportunidade de assistir um trabalho dele. Ele é muito conhecido, até apareceu no Fantástico. Era um médico que tinha adotado mais de 30 crianças. E ele então escreveu um livro sobre a adoção. E na época a federação o trouxe na área da família, na época era o departamento da família, para ele fazer um trabalho aqui sobre adoção. E ele contou um fato muito interessante. Quando ele foi a Uberaba levar o livro dele para entregar ao Chico Xavier, ele disse que ele não conseguiu dizer uma palavra, ele só chorava na frente do Chico. Porque realmente imaginamos o psiquismo, né, de uma alma bondosa. É como fala que nosso irmão Jesus. A pessoa que é bondosa já traz aquele bem-estar, já nos traz uma energia positiva. O Chico, se alguém beijasse a mão dele, ele beijava a mão de volta. Ele era realmente um humilde. Jason, ele faz aqui ele fecha esse capítulo com uma história, um relato um jovem trabalhador da mediunidade do centro espírita, chamado João. Esse jovem, ele começou então a frequentar a casa, participar dos trabalhos mediúnicos, e ele, sim, começou então a fazer o evangelho lá, ler o evangelho. Então ele começou a perceber que tinha muita coisa para se melhorar. É assim que acontece muitas vezes com a gente, né? Tanta coisa a corrigir, tanta coisa a melhorar. E isso começou a trazer para ele uma angústia muito grande. E aqui a gente faz um parêntese sobre o Céu e Inferno, que esteve de aniversário agora de 160 anos, em agosto, mês passado. E o Kardec vai falar em determinado momento lá que se nós temos 10 dificuldades, se cada existência, uma dificuldade dessas a gente conseguir resolver, daqui 10 existências a gente eliminou todas. Então, a sabedoria de Deus vem ao nosso alcance novamente, né? Nos dizendo que não precisa resolver tudo numa existência só. Por isso nós temos várias e várias e tantas outras, né? Que já vivemos, que iremos viver. Mas como jovem, todos nós já fomos jovens, aqui temos alguns jovens também, a gente quer aquela coisa para a hora, né? A gente quer resolver o problema. Então, e ele começou a ficar muito ansioso. Nossa, como é que eu não tenho condições, então, de ser um trabalhador da reunião mediúnica, ser um espírita? Tem muitos defeitos que eu queria corrigir, eu não consigo. São tantos que não tem como a gente corrigir. E ele, então, passava irritadíssimo, enfim, com a esposa tinha dificuldade, com os filhos também pequenos. Um dia estava orando e chega um benfeitor para ele. Ele disse para ele assim: o que te aflige, meu filho? Pois é, meu amigo. Eu tenho tanta dificuldade, eu quero ser essa pessoa de bem que o Evangelho diz, mas eu não consigo, tem tantas coisas que eu preciso desenvolver, não tem condições de uma existência só realizar esse processo. E o mentor disse assim: mas meu filho não precisa numa existência só. Escolha um sentimento para te desenvolver. E ele, qual que tu sugeres então? A bondade. Mas a bondade nos pensamentos, nas palavras, no olhar e nas atitudes. E ele então começa a desenvolver isso. Eu vou pedir permissão para vocês para ler essa partezinha aqui do livro, para não perder a beleza da narrativa. João levou muito a sério esse encontro e disse que a bondade passou a ser o seu maior projeto de vida. Ela estava sempre presente em todos os momentos de sua existência. E era sempre que ela lhe ditava a melhor maneira de se conduzir. Passou a ser conselheiro nas dúvidas, a magnanimidade do perdão, a doçura das palavras, a complacência no olhar e a caridade das atitudes. Esse mentor amigo falou que 2 anos voltaria para conversar com ele. Ao pensar na esposa e nos filhos, naqueles que lhe causavam aborrecimentos e nas pessoas em geral, ele sempre o fazia com respeito humano e com bondade.
Os pensamentos de contrariedade foram desaparecendo e sumiram com a chegada dessas luzes novas do psiquismo de João. Suas palavras receberam um colorido novo. Começou a falar com o coração, evitar as críticas ásperas e despeitadas das pessoas invigilantes. Reiniciou o diálogo sumido com a esposa e filhos, tendo agora por base a compreensão, o afeto, a paciência e a bondade. Modificou a maneira de olhar. Trocou o olhar desesperado de preocupações e ansiedades pelo olhar amigo, doce e suave, da bondade. Passou a ver com ternura os pássaros, os cães, as flores. Mudou sua expressão fisionômica quando em contato com aqueles que o aborreciam. Vertia mensagens de amizade no olhar e nos pensamentos, sinalizando uma nova maneira de se relacionar com o outro. Observando com um olhar de ternura os sofredores do mundo, ele procurou iniciar atitudes de solidariedade humana. O centro espírita que elaborava foi a fonte de partida para a aproximação das dores dos homens. Integrou-se a serviços de assistenciais espirituais com o coração cheio de fraternidade. Atitudes diárias, pequenas ou não, do lar ou fora dele, estavam formadas pelo aroma da bondade. O tempo passou e o nosso João conseguiu se modificar. De ansioso e irritadiço, cheio de suscetibilidade, começou a emergir no meio da sociedade terrena um homem mais bondoso, tranquilo e cheio de paz. A paz que brota do coração, da consciência tranquila e do perdão das ofensas. A bondade, assim, foi a mola propulsora, o elemento motriz, que desencadeou o surgimento de outras virtudes, como ela veio aparecendo a solidariedade, a tolerância, o afeto, a caridade, a ternura, o perdão e demais energias salutares que orvalhavam sua alma, seu corpo com promessas de saúde física e espiritual. Os 2 anos se transcorreram rápidos e o amigo espiritual retornou segundo havia prometido. João estava em prece, sereno e confiante quando ele apareceu. Observou as mudanças profundas no psiquismo do médium espírita e o esforço que ele havia feito para se aperfeiçoar. Lançou um olhar de extrema doçura, aprovação e sorriu, apenas disse: prossiga, meu filho. Ele desapareceu. Então nos traz esse relato do nosso irmão Jason, que claro que a gente sabe da dificuldade, do desafio, como falamos antes, da mudança, da transformação. Mas aquele que realmente quer, aquele que se esforça, ele vai chegar no objetivo. E ele mesmo contava uma história muito interessante nas palestras do nosso irmão Jason, de um pajé que toda semana, na volta da fogueira, reunia os índios, os seus discípulos. E ele, certa noite, chegou dizendo assim: eu tenho 2 lobos dentro de mim. Um lobo é aquele que tem ciúmes, é inveja. E o outro, cheio de amor, de ternura. E de vez em quando eles entram a ter desbrigo os dois. Aí um dos discípulos perguntou qual deles vence. Ele responde: aquele que eu alimentar. Então nós trazemos as raízes dos nossos corações, as nossas dificuldades, as nossas dores, mas também as boas virtudes. Então é o esforço. O que eu estou alimentando? É o desejo sincero de me tornar uma pessoa melhor, um bom cristão, um bom espírita, um bom pai, um bom filho, uma boa mãe, um bom amigo. Então fica essa reflexão do nosso tema de hoje, a todos nós, sobre a humildade e a bondade. Partindo sempre da humildade para a gente se ter esse olhar, né? até de solidária conosco mesmo, para saber que nós temos dificuldades e precisamos modificarmos, crescermos. E com certeza retornaremos um pouco melhor quando chegar o nosso momento de chegar à parte espiritual. Então deixamos o nosso abraço, o nosso carinho aqui a todos, a paciência em termos escutado e as boas vibrações. Um abraço fraterno a todos. Muito obrigado.
Agradecemos ao nosso irmão Alexandre a reflexão da tarde de hoje, né? E foi uma oportunidade também para lembrarmos o nosso irmão Jasson, né? Trabalhador da Federação Espírita, que fez também palestra aqui nessa casa várias vezes, que no plano espiritual ele possa também estar recebendo esses fluidos tão bons que a gente recebe aqui nesse ambiente. Vamos agora, então, ao segundo momento da nossa palestra, que é o momento do passe. Pedimos aos passistas que possam se posicionar. E vamos, nesse instante, então, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus Cristo, a equipe espiritual desta casa, agradecendo pela oportunidade que temos de estar aqui reunidos, de podermos estar refletindo sobre ensinamentos que são tão importantes para a nossa evolução, como a questão dos sentimentos, que foi trazido aqui nesta tarde. Que possamos ter a nossa fé fortalecida e as nossas intenções sinceras de procurarmos refletir sobre esses temas, de procurarmos dominar as nossas más inclinações, as nossas más tendências, e que possamos fortalecer aqueles sentimentos bons que já trazemos conosco, do amor ao próximo, da caridade, da paciência, da tolerância, da empatia, que os bons espíritos, nosso anjo de guarda e espírito protetor, possam nos ajudar nesta caminhada, que possamos fortalecer estas virtudes e que possamos também, através das nossas atitudes, dos nossos comportamentos no nosso dia a dia, agirmos como verdadeiros aprendizes dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus Cristo. E que ao sair aqui desta casa na tarde de hoje, possamos levar conosco o carinho que recebemos aqui, as vibrações amorosas, e que possamos compartilhá-las com os nossos familiares, com os nossos afetos, que não tiveram a oportunidade de nos acompanhar nesta tarde. E assim, agradecidos por mais esta oportunidade, pedimos a permissão para darmos por encerrada a nossa palestra da tarde de hoje. Que assim seja. Pedimos que permaneçam nos seus lugares até o passe terminar de ser aplicado, por favor. Muito obrigada. Vamos em paz. Que tenhamos todos um bom resto de semana.